Pronto, pessoal, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Estou sim. Pronto. Então, como eu falei para vocês, hoje vamos iniciar nossa aula a respeito de humanização no hospital ou do hospital, bem como é uma breve revisão do que a gente já estudou, né, já trazendo para o conteúdo da nossa avaliação. E no finalzinho da aula, vou trazer os conteúdos e explicar para vocês e para os demais, né, que têm acesso à aula apenas gravada, como vai acontecer a nossa avaliação final desta disciplina. Então, vocês podem dizer, lá vem tudo de novo. Mas quanto mais a gente bate nessa tecla, quanto mais a gente estuda a fundo, a gente consegue mais, assim, digamos, entender a relevância desse processo de humanização. E mesmo com essa grande relevância do processo de humanização, ainda existem, como eu acabei de falar, vários profissionais que atuam com a ausência desse processo. E aí vem tudo que a gente estudou. Tá certo. Aí você assiste a aula gravada, tá bom? E aí vem tudo que a gente estudou, vem a questão da falta de empatia, a falta da desumanização, vem vamos dizer assim, a não colocar em prática as competências da nossa profissão, a não levar em consideração a ética, a bioética, temas que a gente já vem debatendo nas aulas anteriores. E claro, aqui a gente vai focar a humanização do hospital, né, da estrutura, por exemplo, dos profissionais que envolvem todo esse sistema. E aí, na nossa aula de amanhã, que no finalzinho eu vou explicar também para vocês, a gente vai estudar a questão de cuidados paliativos. E aí vocês dão uma estudadinha sobre, para amanhã a gente poder fazer essa aula interativa sobre essa questão. E aí eu já inicio dizendo que a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, com as suas pesquisas, né, com os seus conhecimentos, relata que a cada ano, mais de 20 milhões de pessoas no mundo necessitam de cuidados paliativos ao final de sua vida, sendo que 6% desses 20 são crianças. Então, querendo ou não, é um número muito grande de crianças necessitando desses cuidados nessa fase final da sua vida. E esse número total estimado no caso, é de 40 milhões, incluindo os pacientes bem no início do estágio da sua doença. Então, existe essa falta de desrespeito, de desumanização com o usuário, com o cliente, já nesse processo de adoecimento mais avançado, nesse processo de olhar e cuidados paliativos. Mas para que a gente adentre neste conteúdo, nesse contexto de cuidados paliativos, é importante a gente recapitular o processo de humanização no hospital. A gente não teve uma aula importando, né, trazendo a importância da humanização na atenção primária, que muitas vezes é deixado de lado e se foca apenas no hospital. Mas apesar de ter todo esse foco, esse falatório da humanização no hospital, a gente ainda encontra muito de respeito, falta de empatia, tanto com os profissionais quanto com os clientes, falta de estrutura, de olhar. Quando a gente estudou a questão da qualidade da prestação de serviços relacional da humanização, vimos que a qualidade e a humanização levam em consideração, digamos, 3 processos: a estrutura, o processo e o resultado. Quando a gente fala em estrutura, é o ambiente que interfere, sim, nesse processo de humanização. O processo é como o profissional vai atuar, prestando a sua assistência. E o resultado, claro, é a devolutiva, a melhora daquele paciente, o recebimento da alta, ou o tempo maior de permanência, piora, relacionado a, vamos dizer assim, algum incidente advindo da questão da assistência prestada. Por isso também que a gente estudou a questão da segurança do paciente neste processo. Então, quando a gente fala de cuidados paliativos, nessa questão final da vida,
Temos que também levar em consideração e voltar lá do início, porque vocês já estudaram a definição desta palavrinha, ou seja, saúde. Então, inicialmente, quando se perguntava a algum profissional o que é um indivíduo estar saudável, se dizia é a ausência da doença. Se não tem nenhuma doença, né? Vamos dizer assim, alteração fisiológica, doença específica, ele está saudável. Porém, à medida que o tempo foi avançando, à medida que os estudos foram também aperfeiçoando, surgiu uma definição mais complexa que vocês já estudaram. Então, para se dizer que um indivíduo está saudável ou que eu estou saudável, eu tenho que estar em um estado de maior complexidade, de bem-estar físico, mental, social. E não apenas com ausência de nenhum sinal e sintoma, com ausência de uma enfermidade. Ah, mas eu não estou com nenhuma enfermidade, nenhuma doença específica. Porém, eu não estou bem fisicamente, eu não estou bem mentalmente, eu não estou bem socialmente. Por isso que a gente fala que o ser humano ele é um ser biopsicossocial, na qual ele tem que ser avaliado holisticamente. Claro, quando ele está, vamos dizer assim, no processo de assistência, de cuidado, de, vamos dizer assim, ausência da saúde, a gente consegue prestar essa assistência com esse olhar holístico. Mas também não é porque ele está em fase, em processo de morrer, vamos dizer assim, em alguma doença que não tem um prognóstico favorável, que ele não possua necessidades, que ele não tenha seus direitos e que nós, profissionais, não devemos atuar, por exemplo, da melhor forma possível. Pelo contrário, independentemente se ele está no início da doença, se está no decorrer ou se a fase já é final, a gente precisa tratar da melhor forma possível esse ser humano. Então, a saúde ela vem sendo destacada bem como um componente indissociável, né, da qualidade de vida e expressa justamente esses elementos que levam em consideração a essas condições, essa relação do indivíduo consigo mesmo e com o outro. Por isso que é tão importante, tanto nós profissionais como os nossos usuários, os clientes, manter essa questão da inteligência emocional, a questão da melhor comunicação, da empatia, de saber trabalhar em equipe, para que consiga se trocar opiniões e ouvir sugestões, críticas, saber atuar da melhor forma possível dentro desse contexto, no caso, da saúde. Então, trazendo para o hospital, trago para vocês a seguinte, vamos dizer assim, texto. Os corredores longos, as paredes em cores neutras, o cheiro característico e os sons nem sempre agradáveis são alguns dos pontos, dos ingredientes que fazem o ambiente hospitalar ser considerado tão hostil, tão amedrontador para os indivíduos. Quantas pessoas não deixam de ir para o hospital ou adentram no hospital já com esse receio, com medo, por ter justamente essas características específicas. Às vezes a gente compra um material, né, de limpeza e só por ter o cheiro daquele hospital, que a gente lembra de algum episódio que vivenciou, ou só por ter passado por ali, a gente já não quer fazer uso. Porque às vezes a gente tem muita, claro, a gente tem lembranças boas, mas também a gente possui algumas lembranças ruins, algumas lembranças desagradáveis. Ainda mais que raramente alguém vai lá porque quer. Então ninguém vai para um hospital, procura a assistência porque quer, procura porque está necessitando. Então é uma doença, é a necessidade de realizar algum exame, é a necessidade de visitar algum parente que está internado, que levam essa pessoa a justamente sair de casa e procurar esse ambiente com essas características tão hostil. Um exemplo, a maternidade, muitas vezes, é considerado um local de maior alegria, digamos, de maior humanização, justamente pela presença desses recém-nascidos. Geralmente a maternidade, dependendo das instituições, possui uma coloração diferente, outro cheiro dos demais ambientes hospitalares. Então, alguns profissionais e
usuários do sistema, né, clientes, têm essa visão que a maternidade é, digamos, o único lugar que tem mais alegria. Mas, de uns tempos para cá, ações de humanização buscam oferecer confortos aos pacientes e acompanhantes, tornando essa passagem pelo hospital menos dolorida, menos traumática. E, claro, não que ele queira voltar, mas caso ele precise voltar, ele não vá com aquela ansiedade, aquela angústia, com aquele trauma ou com aquela lembrança ruim na qual ele foi vivenciado, que muitas vezes é o que acontece. Então, falando de fato dos hospitais, vocês estudaram lá na disciplina, lá vem eu de novo, história da enfermagem, né? O surgimento do processo do cuidar, o surgimento da assistência, a questão da criação das santas casas de misericórdia, mais na frente surgindo a questão dos hospitais. Então não tinha esse olhar para a limpeza, higienização do ambiente, para iluminação, ventilação. As pessoas eram amontoadas uma do lado da outra, não tinha limpeza do ambiente, não tinha o olhar para as doenças infecto-contagiosas. Então, o hospital era um equipamento social que tinha uma estrutura de impessoalidade, onde os usuários eles não podiam deixar a sua marca no local, modificar. Então, do jeito que eles chegavam, se a cama, né, o leito deles, estivessem virado para o sol, tinha que deixar ali. Então, não podia fazer características, não tinha, vamos dizer assim, uma personalização própria para o indivíduo. Era um ambiente muito, vamos dizer assim, tenebroso, escuro, sem nenhuma circulação de ar, por exemplo. E aí, no tocante ao universo, a gente começa a perceber o acúmulo de registro, que serve, né, como parâmetro para que a gente conseguisse entender as ansiedades das pessoas antigamente. E, consequentemente, ainda hoje a gente consegue ver vamos dizer assim, esses sentimentos, essas sensações de dor, sofrimento, dúvidas, angústias, esperança, desejo de viver, desejo de sair dali, voltar para a sua vida normal. E aí essa falta, né, de personalização torna, vamos dizer assim, muitas vezes aquele ambiente ou em uma vertente de esperança e de cura, ou numa vertente de, se eu adentrar no hospital, agora é meu fim, agora é meu sofrimento, não vou sair bem, devido também a tantas experiências de outros ou sua, que já passou por ali. Quando eu vim para cá, fiquei internado, eu quase morri. Não tinha estrutura, os profissionais não tinham assistência, não olhavam para as minhas necessidades, não deixavam meus familiares entrar. Eu nem tomava banho, passei uma semana internado, passei uma semana sem tomar banho. O curativo só era feito quando eu pedia. Eu passava muito mal. Vou ter que ir de novo? Pronto, pois dessa vez eu não escapo. Então, ele tem essa vertente já, né, características ruins, lembranças ruins, que vão também repercutir nesse processo de doença, nesse processo do cuidar naquele momento. Já outros, eu tive uma experiência boa, os profissionais eram altamente empáticos comigo, os profissionais ouviam, estavam ali sempre para me atender, o ambiente era ventilado, era iluminado, tinha, vamos dizer assim, sempre muito limpo, os profissionais também que ali estavam realizavam assistência muito organizada, seguindo todos os preceitos da profissão. Então, eu preciso ir novamente, não tem problema nenhum, vou com todo, digamos, né, prazer para ser tratado de novo por aquelas pessoas, por aquele ambiente na qual, não querendo, mas eu fui tão bem recebida. Então, o hospital se situa em um permanente estado de transformação humana e, claro, de transição para essas dimensões, algumas vezes desconhecidas. E, claro, à medida que o tempo foi passando, os hospitais também foram evoluindo estruturalmente. Os pavimentos foram aumentando, a questão das patologias foram sendo divididas em áreas e setores, foi avaliado e entendido mais na frente, como a gente vai ver, a questão das doenças transmissíveis. Licença, Isadora.
Oi. Ser diretor do hospital? Tipo assim, comandar o hospital? Como é, Romana? Pode ser diretor do hospital? Tipo, comandar aquela área toda ou só determinada especialidade? Quem pode ser? O enfermeiro. O Tá cortando enfermeiro. meu áudio, é? Porque tá cortando. Só entendi quando assim, pode ser diretor geral. Vamos dizer assim, dependendo da instituição, Ah, geralmente o diretor geral é o médico. Mas o enfermeiro, ele é, vamos dizer assim, líder, chefe da equipe. Ele não tem como ser o chefe do todo, porque cada um vai responder pelo seu setor. Vamos dizer, numa clínica médica, a gente possui profissionais médicos, profissionais de enfermagem, possuem fisioterapeutas, possuem assistente social ou psicólogos, dependendo da instituição. Então, naquele setor, é uma clínica médica, a gente vai ter o enfermeiro, que ele vai, digamos, o líder, o chefe daquela ala, porém, dos profissionais de enfermagem. Os médicos vão ter o dele, o fisioterapeuta dele, o assistente social, o serviço social, o dele. Na enfermagem, né, o enfermeiro ele é que é responsável pela equipe, pelos outros enfermeiros que ali estão e pelos técnicos de enfermagem também. Responsável por organizar a questão da escala, responsável por organizar a distribuição da questão de pacientes, organizar e a questão, vamos dizer assim, da procura também de materiais, de equipamentos, tudo, digamos, é direcionado para ele igual uma escola, que tem o diretor, tem os professores, tem coordenadores, então existe essa, vamos dizer assim, digamos, subdivisão. O diretor geral do hospital, geralmente é o fundador, é quem organizou, fundou, né, criou o estabelecimento, ou é quem, vamos dizer assim, tem alguma divisão com quem fundou. Uma pessoa se formou em administração e quis pegar, vamos dizer assim, organizar e criar um hospital. E aí teve toda uma verba, precisa, claro, a gente hoje, antes não, antes era qualquer pessoa. Hoje precisa-se um arquiteto, um engenheiro que tenha esse conhecimento, porque para criar um hospital tem que saber uma estrutura, tem que saber a divisão, onde colocar uma UTI, onde colocar uma CME, onde colocar uma clínica médica, um centro cirúrgico, onde, vamos dizer, o centro cirúrgico tem que estar próximo a CME, né, o Central de Material de Esterilização, que também tem que estar próximo de uma UTI, por exemplo, caso necessite. A questão, até então, é a importância de ter rampas. Depois, se tiver escada, tudo bem, mas precisa ter rampas. Elevador, um elevador que comporte a presença de uma maca, por exemplo. Então, tudo isso foi sendo visto e avaliado ao longo vamos dizer assim, que o tempo foi passando e as tecnologias surgindo. O enfermeiro, por exemplo, ele pode ser dono de um hospital? Pode, vai depender, claro, de como ele tem tanto poder aquisitivo como também conhecimento para tal, tanto administrativo quanto de organizar essa instituição. Mas, claro, ele vai precisar do apoio dos outros profissionais, até porque a gente só detém do nosso conhecimento específico. Então, existe especificidades só do enfermeiro, como também tem só do médico, só do psicólogo, que não cabe eu, enfermeira, vocês, técnicos, adentrar nesse processo. Então, numa ala, cada um vai ter a questão dessa liderança, cada um, vamos dizer assim, tem a sua equipe, mas, ao mesmo tempo, todos trabalham em conjunto em prol do paciente. Deu para entender mais ou menos? deu sim, viu? Obrigada. É Pronto. porque quando eu quero comandar uma ala de um hospital, por isso que eu perguntei. Mas dá assim, a ala toda, nem sempre. Também depende da instituição. Às vezes você fica, mas você precisa organizar também junto com outro profissional essa questão. Escala dos médicos, quem faz vai ser o médico, que vai ser algum médico que vai estar organizando. Eu posso ser do setor? Posso, tranquilo. Porém, eu preciso da opinião. Um diretor, por exemplo, ele organiza o todo, mas ele precisa de uma resposta de um coordenador, que organiza plano de aula, que organiza a questão de devolutiva.
de conteúdo, de ministrar as aulas, mas ele recebe aquilo, né, aqueles conteúdos, aqueles comandos, para que ele consiga também mais na frente dar até a resposta. Então, do mesmo jeito, trazendo, né, que fica até mais fácil para uma escola, é o que acontece na questão hospitalar, na questão desse cuidado voltado e, claro, de liderança, de chefia nesses setores. Então, a gente precisa também, como eu já falei para vocês, retroceder e entender como a humanização no ambiente hospitalar surgiu e se tornou tão importante para esse processo de implantação. Então, a gente tem que avaliar que, neste caso, não existia um conhecimento sobre a doença em si. Muitos profissionais utilizavam o corpo ou os doentes para experimentos, para conhecimentos próprios, para mais na frente, a questão da medicina, da saúde, evoluir. Então, acreditava-se, trazendo lá para a história da enfermagem, né, que a doença era um castigo de Deus, que a doença estava relacionada a alguma alteração mística, por exemplo, mas não tinha esse conhecimento anatômico, fisiológico que temos hoje. Então, à medida que o tempo foi passando e que os estudos foram surgindo, o ser humano conseguiu entender cada vez mais o corpo humano, junto com seus sistemas, com as suas funções. E o hospital servia de local, vamos dizer, para ter justamente essa questão de prestar assistência, mas também de adquirir muito conhecimento sobre. E aí, lá nos hospitais, né, no mundo contemporâneo, o evento determinante para a mudança dessa velha estrutura hospitalar, né, de forma insalubre, foi um abrigo de centenas de enfermos que aconteceu em um incêndio lá num hotel, ou seja, em Paris, que prestava justamente essa assistência para os indivíduos doentes. Com o incêndio, né, tiveram vários pacientes, aumentaram e precisou ter esse olhar e a reformulação da estrutura, voltada não para o conhecimento, vamos dizer, até então humanizado, mas com o pensamento de melhorar a qualidade da estrutura. E aí os europeus, eles começaram, vamos dizer assim, a ter e desenvolver e debater sobre esse assunto, com a finalidade de criar novas diretrizes, novas propostas, novos olhares para a instituição hospitalar, que até então eram casas, né? As Santas Casas de Misericórdia, mansões, pessoas que tinham poder aquisitivo, deixavam uma parte, né, uma ala das suas casas, das suas mansões, e lá improvisava a questão dos hospitais. E aí eles tiveram esse olhar, essa necessidade de debater sobre, e aí foi a primeira vez que surgiu a questão da humanização. Pessoal, a gente precisa humanizar, e humanizar não é só olhar para o paciente em si. Humanizar é manter uma estrutura confortável, manter uma estrutura segura, para que a gente consiga, de fato, prestar uma assistência. Então, com essa iniciativa de humanização, surgiu o olhar para a arquitetura hospitalar, justamente para essas medidas, essas diretrizes e propostas, onde em um hospital de grande porte precisa ter as alas de UTI, urgência e emergência, sala de reanimação, clínica médica, central de material de esterilização, a questão de uma farmácia interna, a questão de um laboratório interno. Mas, se não tem isso, quantas e quantas pessoas às vezes não estão internadas no hospital e precisam sair daquele hospital para ir para outro setor, uma clínica ou outra cidade, para fazer um exame de raio-x, por exemplo, para fazer um exame, um hemograma de sangue, coisa que naquele hospital não tem. Claro, hoje, apesar com todos esses estudos, a gente ainda encontra, mas infelizmente são cidades de pequeno porte que não têm tanta estrutura para oferecer esse tipo de assistência. Detectou que é algo grave, que necessita de um acompanhamento complexo, imediatamente sai daquela cidade de pequeno porte, hospital, e já vai para um hospital, né, questão de transferência, para um de grande porte. E aí começou a questão da avaliação dos pavimentos, que permitia justamente essa questão da ventilação, da iluminação. Não sei se vocês lembram, eu venho trazendo de novo a história da enfermagem, o olhar de Florence para esse processo. Quando ela chega lá na Guerra da Crimeia, que ela vê toda aquela situação, claro,
vá numa guerra, muitas pessoas vão morrer, muitos soldados vão acabar falecendo, mas ela conseguiu visualizar e entender que a maioria das pessoas que estavam ali não estavam morrendo de fato da guerra, né, do tiroteio, estavam morrendo pelas doenças que estavam adquirindo pelo ambiente, pela falta de higiene do ambiente, da alimentação, das necessidades fisiológicas, do próprio acampamento que foi improvisado como, vamos dizer assim, campo de prestar assistência hospitalar. Então ela viu que se dessem banho nos doentes, se trocassem as roupas limpas, se tivesse essa questão da ventilação, da iluminação, da circulação do ar, eles conseguiriam diminuir drasticamente o percurso e o agravamento das doenças. E aí ela consegue reduzir o índice de mortalidade durante aquele período. E aí surge, né, no caso, a teoria ambientalista. Neste caso, até então, não está interligado ainda à questão de Florence, né? Porque ainda está no mundo todo, eles ainda estavam olhando essa importância de modificar esses grandes salões fechados, escuros, para tornar um local melhor, esses pavimentos mais iluminados, mais, vamos dizer assim, trazendo, digamos, uma certa paz para esses usuários. E aí, durante o século XIX, surgiu essa preocupação com a ventilação e iluminação de forma natural nos projetos, porque começou a se entender e se falar da teoria dos miasmas. Essa teoria vocês já também ouviram falar lá na disciplina de epidemiologia, que é onde a propagação das doenças era atribuída à emanação de fluidos, né? De, vamos dizer assim, odores, de, vamos dizer assim, vinha do vento, as doenças infecto-contagiosas, de depósitos, né, de lixão, de materiais contaminados no chão que poderiam adentrar nas instalações ou entrar em contato com o paciente. Então surge essa teoria e bem como a necessidade de enfatizar essa questão da ventilação e iluminação como processo de humanização, como processo de qualificação. E aí ele começa a considerar que a medicina moderna ela tem que se expandir, tem que manter essa socialização e a produção, juntamente com a melhora desse processo de pavimentação de estrutura dos hospitais. Aqui eu trago para vocês, né, a questão da evolução da medicina, ou seja, a evolução da assistência prestada. E aí eles começam a ter o olhar da vigilância sanitária, o controle, a busca de tentar minimizar e erradicar, como hoje estamos vivendo uma pandemia, né? Antigamente tiveram inúmeras pandemias, epidemias, que várias pessoas também foram assoladas, acabaram falecendo, e aí por falta muitas vezes de conhecimento, de tentar erradicar, de tentar, vamos dizer assim, prestar uma assistência. Hoje, com todo o aparato tecnológico que nós temos, com todo o conhecimento e avanço da saúde, a gente ainda teve uma grande dificuldade, ainda possuímos, de erradicar essa pandemia. Imagine, vamos dizer assim, há 30, 40, 70, 80 anos atrás. Então, claro, para eles, né, aí teve a peste bubônica, teve a gripe espanhola, então foram inúmeras também pandemias, epidemias que assolaram também toda a humanidade naquela época. E como nesse tempo que estamos vivendo, várias pessoas sem ter, vamos dizer assim, assistência realmente, sem ter vaga nos hospitais. E hoje a gente tem toda uma estrutura hospitalar. Naquela época não tinha toda uma estrutura hospitalar. Várias pessoas eram tratadas até mesmo na rua, nas calçadas. As pessoas começaram a abrir as portas de suas casas para ter todo esse conhecimento. Não tinha entubar, equipamentos de ventilação, não tinha naquela época. Então, vamos dizer assim, estudos voltados para essa vigilância sanitária, a questão de higiene pública. O primeiro vez que se falou, de certa forma, de quarentena, quando as pessoas precisavam ficar, digamos, em quarentena dentro dos navios, para não chegar, né, atracar ali e já trazer as doenças para as pessoas que estavam ali na cidade. Então, muitas pessoas também, naquela época, vivenciaram o que a gente está passando hoje. Claro,
pouco grande diferença do que a gente está vivendo hoje, né? Porque não tinha tanta, vamos dizer assim, mídia, tanto conhecimento que a gente tem hoje, a gente não tinha antigamente. E aí começou-se, né, a entender as descobertas dos germes, que foi uma revolução para a saúde, uma revolução para os patologistas, né, para a medicina em si. E aí um dos principais, vamos dizer assim, responsáveis por esse conhecimento é Luiz. Ele demonstra essa necessidade de combater o contágio, combater a transmissão, que o ambiente interfere sim no progresso e no regresso da doença. E a gente precisa combater essa contaminação, essa transmissão, e foi quando se, vamos dizer assim, introduziu também a questão de separar os pacientes, né, deixar uma distância. Por isso que mesmo antes da pandemia, a gente já conseguia visualizar uma certa distância dos leitos, a utilização de materiais estéreis na hora de manusear algum procedimento, né, no paciente. Vai fazer uma cirurgia. Antigamente não tinha esse olhar de esterilização. Do jeito que a gente está aqui, muitas vezes, raras às vezes, era só fecha a questão, porque não era nem máscara, e aí realizava o procedimento normal. E aí foi utilizando a questão de esterilização, a questão das luvas, a questão da lavagem das mãos. E isso são procedimentos, sim, humanizados. São procedimentos que a gente está vendo a importância do outro, se colocando no lugar do outro, para que ele não adquira nenhuma patologia, para que ele não piore e chegue, vamos dizer, a um óbito. E aí, nessa época, as cirurgias se incorporavam em instituições hospitalares, era um modelo, vamos dizer assim, de divisão de funções específicas, e aí a gente tem, como eu acabei de explicar para vocês, aqui a gente consegue visualizar, aqui é uma cirurgia, nada de esterilização, várias pessoas, né, estudantes assistindo do lado, parecia vamos dizer, um campo de futebol, onde o centro ficava as pessoas, né, a pessoa que fazia a cirurgia, os profissionais que iam realizar, e os demais ficavam ali assistindo, visualizando, para aprender essa questão de experiência. Então, várias, claro, pessoas acabaram morrendo numa mesa de cirurgia por conta desse conhecimento de evitar processos de transmissão e também questão de humanização, porque aqui fere os direitos do paciente, aqui fere a questão da privacidade, a questão muitas vezes do sigilo, a questão da humanização, da qualidade, da assistência para com esses indivíduos. E aí podemos destacar, até já falei, a questão de Florence, né, essa importância dela ter introduzido a teoria ambientalista. Aqui eu falo para vocês que no século XX, né, digamos um pouco recente, as instituições hospitalares sofrem com essa grande tecnologia, e aí muitas já incorporaram esse processo tecnológico, todo esse olhar, e os equipamentos, né, os pavimentos, eles estão cada vez mais exigentes e exigindo esse crescimento estrutural, esse crescimento voltado, né, para a iluminação, para separar os pacientes de patologias, isolamentos, pacientes de um UTI precisam de um olhar e um cuidado maior, a questão de evitar infecções hospitalares, que muitas vezes o indivíduo entra com uma patologia e adquire outra. Hoje, a gente não tem, apesar, digamos, um pouco antes da pandemia, né? Não tinha tanto casos de pacientes com infecção hospitalar. Mas ainda hoje, a gente encontra também esse processo de pacientes adquirindo infecções hospitalares devido ao seu tempo de permanência e assistência prestada. Aqui eu trago para vocês a questão do uso de elevadores, a questão da como colocar a questão da ventilação, a infraestrutura, né, a organização dos setores. Então, não é aleatório um hospital. Nada em um hospital, numa UPA também é aleatório. A gente precisa, né, o básico. A salinha de recepção, a questão da salinha de classificação de risco, no UPA, precisa os consultórios, mais próximo ali a gente precisa de uma sala de administração de medicamento, uma sala possivelmente de reanimação, uma sala que tem uma farmácia interna. Isso é uma estrutura pequena como a UPA. Já em um hospital, dependendo do seu porte, a gente tem que ter todo um olhar de pavimentos e divisão de setores. Aqui a questão de Getúlio Vargas, ele tem, né, a construção desses grandes edifícios, e aí os hospitais começam a ser criados em torres, né, em prédios, até então era apenas térreo. E aí ele tem esse olhar
de forma arquitetônica. Claro, tem todo o embelezamento por fora, mas o importante mesmo é trazer essa humanização, trazer um local mais aconchegante possível para esses usuários. E aí, durante o século XX, os hospitais eles atingem essas conformações mistas, estruturais, né, nas suas plantas, na sua estrutura, e bem como a questão da utilização e olhar dos profissionais quanto a esse processo de humanização e busca da qualidade na assistência. E aqui eu trago alguns exemplos de hospitais, né, e algumas imagens, hospitais antigos, que começaram a revolucionar esse olhar estrutural dos hospitais de antigamente. E aí surgem os programas de necessidades, né, tanto arquitetônica, como também de capacitação dos profissionais que ali atuam. Então, eles começaram a verificar a criação das primeiras UTIs, o estabelecimento de políticas para erradicar a polio, as doenças epidêmicas daquela época, a implantação de exames que configuravam um check-up que o paciente ele poderia fazer para tratamento preventivo ou até mesmo para a cura das suas doenças dentro das instituições hospitalares. Então, eles começam a ter todo esse olhar. E aí, a gente tem essa movimentação moderna e conseguimos, de fato, essa implantação em estrutura, muitas vezes, qualificada. Claro, algumas instituições deixam a desejar na questão da estrutura, na questão da falta de iluminação, na falta de humanização do ambiente. Mas, claro, vai de cada estrutura e cabe também os profissionais e gestores tentar modificar este olhar. A questão, né, às vezes até a cor das paredes, a cor do chão, interfere nesse processo de reação e de melhora dos pacientes. Foi constatado que a ventilação, a iluminação, a cor interfere de forma, vamos dizer assim, mental no processo de melhora também dos nossos pacientes e usuários. E aí, aqui também eu venho falando que foi o primeiro hospital, lá em Brasília, que iniciou esse processo de humanização da estrutura. E aí teve toda uma harmonização, a presença de plantas, a presença de locais, né, arborizados, bem ventilados, a questão justamente desse olhar qualificador para o processo. E, claro, à medida que o tempo foi passando, as tecnologias surgiram e aí vem todo esse aparato tecnológico. E aí novos conceitos, né, novos desenhos precisaram ser incorporados nesse processo humanitário que os hospitais exigem. Então, não é porque surgiu a tecnologia que aí a gente vai deixar a cargo tecnológico todo o processo. Então, não é que uma máquina, por exemplo, vai receber o paciente, uma máquina vai realizar os sinais de sintomas, avaliar, né, os sinais de sintomas, fazer a verificação dos sinais vitais. Então, a gente precisa também desse calor humano, dessa troca entre profissional e usuário. Então, a princípio, né, esses novos conceitos, eles podem ser considerados como um incremento para a qualidade no atendimento. No entanto, mais do que isso, existem estudos que precisam também ser voltados para um ambiente mais humanizado, dotado de conforto, vamos dizer assim, voltado para as necessidades do paciente como um todo, claro, a participação dos profissionais nesse processo de cuidar. E aí, de acordo com essas reflexões, a gente acredita, né, que um local humanizado, um local que traga aconchego, tenha melhora nesse processo, principalmente uma ala pediátrica, por exemplo. Então, um local pediátrico, onde a criança adentra em um local escuro, ou então de paredes toda branca, piso branco, não tem nenhum, vamos dizer assim, algo que a chame a atenção. Ela já está com a patologia instalada, já está com todos os medos, incertezas, precisa também ser forte por conta dos seus pais, mas até então ela não tem tanta visão quanto a isso. É retirada da sua escola, da sua casa e vai para um local escuro, um local hostil. Então, esse processo de melhora, esse processo de mental, acaba agravando muitas vezes o seu patológico.
Então, se ela está em um local harmonioso, em um local que traga, vamos dizer assim, melhoria no tratamento, além da aplicação de medicamentos, a gente vai conseguir sim uma resposta gratificante. Por isso que muitos profissionais consideram, né, a ala materna, né, da maternidade ou pediátrica, uma ala apenas de humanização, que foca nessa qualidade, mas não deve ser uma UTI. Independentemente de ser pediátrica ou adulta, ela precisa focar e trazer o melhor ambiente possível. Então, não é porque as janelas não podem estar abertas, né, por conta da infecção, que a gente não precisa manter esse ambiente aconchegante, esse olhar, tanto para as crianças como também para os adultos. E aí surgiram inúmeros projetos com inúmeros profissionais, né, que plantaram essa raizinha e deixaram ela crescer e aflorar. E aí existem desde as visitas PETs, as práticas escritas, a interação das crianças, e as instituições começaram a implantar esses projetos, essas estratégias para o processo de humanização. Então, essa política, né, que a gente já estudou, nacional de humanização, ela foca no acolhimento, ela foca nesse olhar, mas a gente precisa criar estratégias para trazer, de fato, a política nacional de humanização para a prática, de uma forma que a gente traga conforto, a gente traga empatia, a gente atue nas necessidades, tanto da doença quanto as necessidades pessoais do indivíduo. E aí uma das formas, e aí existem controvérsias quanto a isso, existem alguns profissionais que são contra, outros profissionais que são a favor, e aí fica a cargo de vocês. A utilização do PET terapia. Imagine uma criança, se para um adulto já é difícil, uma criança de 6, 7 anos ser diagnosticada com câncer. Ou então está em cuidado paliativo, onde, vamos dizer assim, precisa ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses num hospital. Uma criança que está com um problema renal e está ali na fila de espera para ser transplantado. Uma criança que sofreu uma cirurgia, uma queda, um acidente, uma queimadura, está ali em um processo que está causando dor e sofrimento, tanto mental como na sua patologia. E existem, claro, estudos e uma lei que aprova, claro, com todos os processos, protocolos a ser seguido, a autorização, né, de animais, de pets, nos locais hospitalares para melhorar essa interação. Porque, claro, a liberação do hormônio da alegria, a liberação dessa, vamos dizer assim, vontade de interagir com o outro, né, a alegria, né, a ocitocina melhora muito esse processo, a adrenalina, a ocitocina, no processo de melhora das patologias. Então, como eu falei, existem alguns que são a favor e outros que são contra. E existe essa lei que atua justamente nesse processo. E aqui é um dos projetos que foram criados pelos próprios profissionais com o intuito de melhorar essa questão de humanização. Outro é a questão, né, de médicos, enfermagem da alegria, anjos da enfermagem, anjos da medicina, que buscam de forma interativa trazer esta criança para o tratamento, para a assistência, onde para um adulto é muito doloroso vamos dizer assim, pulsionar uma veia, né? Ser perfurado. Imagine para uma criança que está ali internada e precisa fazer exames de manhã, de tarde, de noite, que precisa estar com um soro de um lado, uma sonda de um lado. Então, tudo isso causa dor e sofrimento. E quando a gente humaniza o ambiente, digamos, personalizando, bem como trazendo de uma forma lúdica esse olhar, a gente consegue, claro, melhorar drasticamente a resposta dessa criança. E muitas vezes essa criança vai logo para casa, essa criança tem pelo menos, mesmo que esteja na manhã a gente vai estudar, num cuidado paliativo, mas ela consegue, pelo tempo que lhe resta, esse aconchego, esse olhar, essa, vamos dizer assim, forma humanizada de se lidar. Outra estratégia é a questão entre linhas e lãs.
Geralmente acontece muito em locais de abrigos para idosos, em assistência, vamos dizer assim, que pessoas que precisam ficar ali numa clínica médica por muito tempo, dependendo do hospital, em algumas clínicas de reabilitação, de tratamento, e aí a gente precisa manter essa interação das pessoas, tanto os próprios pacientes, quanto também com os profissionais que ali estão. Então, quando a gente cria essa, vamos dizer assim, essa vontade do paciente de viver e sua importância, geralmente as pessoas são tão ativas, né? Acordo de manhã, sai para trabalhar, tenho minha lojinha, tenho meu mercantil, tudo ali é comigo, eu organizo. E quando a gente adoece, a gente já para de fazer aquilo, porque muitas vezes a gente não consegue manter aquele ritmo inicial. Então, às vezes a gente se sente, digamos, inútil. E quando a gente traz esse paciente, mesmo estando naquele processo, para ser algo útil e aquele olhar, como eu trouxe até o exemplo para vocês, lá na atenção primária, a gente consegue adentrar com diferentes estratégias para esse olhar humanizado. Claro, nunca deixando a assistência real, digamos, da enfermagem, assistência técnica, com as medicações, avaliações sinais vitais, a questão da evolução, mas sempre plantando essa questão da humanização no olhar. E aí, o projeto Enfermagem da Alegria se foca justamente dizendo que rir é o melhor remédio e, por ser o melhor remédio, a gente precisa manter essa questão do autocuidado, essa questão da promoção e, claro, sempre implantando essa raizinha tanto nos estudantes como também a questão de olhar para o usuário. Foi preconizado, se não me engano, acho que 2019, 2018, a importância de primeiros socorros, o estudo de primeiros socorros nas escolas, onde muitas crianças, professores, não tinham esse olhar, tinham essa dificuldade em humanizar e também de prestar até mesmo cuidado e socorro ao próximo. Então, sentia essa necessidade. Mas, algumas instituições já preconizam, já colocam em prática esta questão. Aqui eu trago alguns tópicos, e aí quando eu disponibilizar os slides, vocês vão dar uma lidinha, para que um hospital ele tenha condições, e qualidade para desenvolver a questão real da humanização, e aí alguns pontos e ideias de estratégias. E aí, infelizmente, no Brasil, a gente sempre está em constante evolução, tentando colocar em prática essa questão de estratégias e projetos de humanização. E aí, quando a gente também tiver nossa aula de humanização na pandemia, eu vou trazer, vocês também já devem ter visto, passem reportagens, jornais, a questão de alguns profissionais que trazem esse olhar humanizador durante esse período tão de sofrimento e dor para esses indivíduos. E aí, aqui eu trago para vocês, a questão de rodas e redes, a interação, são alguns exemplos de como devem ser atuados de forma projeto, de forma lúdica, terapia ocupacional, pacientes que desenvolvem artes, desenhos, cantos, brinquedos. Então, tudo isso pode ser incorporado como forma humanizadora da assistência. E aí eu trago, que o objetivo, primordial é manter essa humanização na instituição, do profissional e do usuário. Então, é unir tudo que a gente estudou ao longo dessas semanas. E aí eu trago aqui para a gente finalizar a nossa aula, o conteúdo, como eu disse a vocês, da nossa avaliaçãozinha. Querendo ou não, é o conteúdo que a gente vem estudando, mas ele é bem simples. Basta você entender essa questão da humanização e importância. Então, que vai cair na nossa avaliaçãozinha de sexta, dia 28. A Política Nacional de Humanização, Humaniza SUS. Aqui eu quero que vocês entendam o que é a política, o objetivo da política, a importância da sua implantação. Não precisa entender a fundo, detalhado é só mais essa parte, vamos dizer assim, resumida. A humanização na enfermagem, por que ela é tão importante? A humanização na atenção primária no hospital, a gente já falou um pouco do hospital e eu ainda enfatizei hoje. A questão da importância do acolhimento, e aí entra o atendimento, a importância da classificação de risco e, claro, a humanização na assistência da mulher e da criança.
E aqui entra a questão, né, de pré-natal, a questão do parto humanizado, da criança, atendimento no puerpério, acompanhamento dessas crianças, para que a gente consiga, de fato, trazer esse olhar humanizador. Então, amanhã a gente tem conteúdo, quarta-feira. Quinta-feira também a gente vai ter conteúdo novo e vamos fazer um resumo de tudo que a gente estudou e também manter a nossa dinâmica, principalmente do último conteúdo, que é amanhã, que a gente vai ser visto. E na sexta-feira, a gente inicia a nossa avaliaçãozinha e aí eu explico a vocês bem detalhado no nosso encontro da sexta, tá bom? Alguma dúvida? Tem alguma coisa a acrescentar? Eu vou tirando aqui a minha tela. E aí a gente... Professora, e o resultado da prova? A senhora vai falar quando? O resultado... Vai colocar lá no portal? O resultado da prova vai ficar no sistema de vocês, né? A nota, tudo é no sistema da escola. Assim que eu lançar lá, eu já digo para vocês no grupo, ó, pessoal, as notas já estão no sistema. Qualquer dúvida que você tiver a respeito da sua nota, da sua média, você entra em contato comigo. Sempre vai estar tudo no sistema. Os slides estão lá. O link das gravações eu vou mandando no grupo, porque eu não boto lá no sistema. Mas a nota, tanto da V1, né, das atividades, quanto a nota da avaliação final vai estar lá. Assim que a gente terminar na sexta, por exemplo, a avaliação, quando for na segunda eu já aviso a vocês. Ó, pessoal, a média de vocês está lançada. Deem uma olhadinha, qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, tá bom? Vou tirando aqui minha tela e aí eu abro